1 João, capítulo 4, verso 7. Diz assim a santa palavra de Deus: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, pedimos pela Tua graça e Tua misericórdia, que Teu Santo Espírito possa nos guiar pela Tua palavra. Pedimos que Tu glorifiques o nome do Teu Filho em nosso meio. Tem misericórdia de mim ao expor essa palavra, Senhor. Que os nossos corações possam estar abertos para guardar a Tua santa palavra, que possamos ser capacitados por Teu Espírito para obedecer a Tua palavra e dar bom testemunho de Ti. Pedimos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, essa é a terceira exposição que eu faço nessa mesma perícope, nesse mesmo texto. Na primeira vez, na quarta-feira passada, nós vimos as 3 razões para amarmos uns aos outros. A primeira razão, que Deus é amor, Ele é amor, e Ele é a fonte de todo verdadeiro amor. A segunda razão que nós apresentamos é que nós devemos amar, pois Deus nos amou primeiro, e amou ao ponto de enviar o seu Filho. E a terceira razão é que a atividade atual de Deus e a atividade contínua de Deus é o amor. E Ele só é visto em nosso amor, quando nós amamos uns aos outros. Depois disso, no domingo, nós vimos a suprema manifestação do amor de Deus em enviar seu Filho. Ele nos amou primeiro, em primeiro lugar, Ele nos ama enviando o seu Filho. Em segundo lugar, Ele nos manda enviando o seu Filho para morrer. E em terceiro lugar, enviando o seu Filho para morrer por pecadores, por pessoas como eu e você, ímpios, pecadores, inimigos de Deus no passado e hoje lavados no sangue do Cordeiro. Hoje, ainda no mesmo texto, eu quero mostrar como toda a Santa Trindade está envolvida em nossa salvação e então como a ação da Trindade ela nos constrange a amarmos uns aos outros. Por isso, em primeiro lugar, nós devemos observar que Deus, o Pai, é amor. Ele é a fonte de todo o amor. Versos 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus é amor. Nós tocamos já no assunto. Ele não é um amor, Ele não é um tipo de amor, nem dá para nós dizermos pela construção no grego que o amor é Deus, mas o Deus, o único Deus verdadeiro, Ele é amor, é a sua natureza. O amor é definido a partir dele. Deus, ele não pode ser medido por algum conceito humano de amor. Nós não podemos olhar para Deus
e compará-lo e medi-lo com aquilo que nós entendemos, ou achamos, ou cremos, ou imaginamos que seja o amor, e dizer, olha, Deus se adequa nessa categoria de amor, a qual eu formulei na minha cabeça, e por isso eu posso concordar. Não, de fato, Deus é amor. Não, não é assim. Ele é a medida verdadeira do amor. O amor tem que ser medido a partir dele. Ele é a categoria do amor. Tudo que vai ser relacionado com amor tem que ser comparado e medido por essa categoria. Então nós não podemos medir a Deus, mas através dele, por meio dele, pela obra dele, pelo amor demonstrado dele por nós, é que nós conseguimos medir, mensurar toda e qualquer forma de amor. Então, nele, apenas através dele, nós vemos o amor. Depois nós vemos também que o amor procede de Deus. Ora, se ele é amor, se ele é a medida do amor, se o que ele faz é sempre amoroso, da mesma forma como a verdade, ele não fala a verdade, o que ele fala é verdade. Da mesma forma a justiça, ele não faz justiça, o que ele faz é justiça, então o que ele faz é amor, e de tal maneira que ele é a fonte única de amor. O amor flui dele, o amor emana dele. Se ele é amor, então ele tem que ser a fonte de todo verdadeiro amor, ainda que o mundo nos ofereça outros tipos deturpados de conceitos relacionados com a palavra amor. O texto fala em nascido de Deus, depois em conhece a Deus. Nascido, gerado, no grego ele tem uma força passiva, que nós entendemos como esse gerado por Deus, Deus dizendo eu gero. É algo passivo, é alguém que nasce, e não só nasce, mas nasce de tal maneira que continua sendo sempre filho dele. Isso nos diz muito a respeito de preservação dos santos. Ou seja, estes que foram gerados, as pessoas que foram nascidas de Deus, elas possuem algo da natureza daquele que gerou. Elas possuem algo daquele que é amor. Obviamente que isso obrigatoriamente representa um meio de viver, um meio de expressar esse amor. Por isso a pessoa, ela conhece a Deus, ela tem conhecimento experimental de Deus. Uma pessoa que foi gerada por Deus, então ela ama, ela participa dessa natureza. Portanto, essa é a força do verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pois quem não ama não experimentou nunca de forma alguma o amor de Deus, pois nunca foi gerado, nunca foi regenerado, nunca foi nascido de novo, de tal maneira que essa pessoa não possui a natureza de Deus. Não possuindo a natureza de Deus, ela não possui o amor de Deus. Nós vimos no verso 12 o seguinte: ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Portanto, aquele que não ama seu irmão, mas afirma amar a Deus, ele é mentiroso. O verso 20 nos fala a respeito disso. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Isso é lógico. Portanto, quem não ama não pode dizer que conhece a Deus, e muito menos que nasceu de Deus. Não conhece porque não experimentou amor. Não nasceu porque, ao não experimentar desse amor, não foi gerado por Deus. Não tem a sua natureza. Além do que, é muito estranho uma pessoa dissociar
um amor a uma pessoa que vê e aplicar esse amor a quem não vê. Joga o amor por algo que fica até subjetivo. Não, eu amo muito a Deus. Mas quando deveria demonstrar objetivamente, no dia a dia, com os semelhantes esse amor, está vazio. Por que está vazio? Porque não experimentou o amor. Porque não foi regenerado. Deus provou o seu amor, o Pai, enviando o seu Filho unigênito, para morrer pelos pecadores, por nossos pecados. Aqueles que entendem isso, aqueles que creem nisso, são aqueles que foram gerados por Deus Pai. São aqueles que então de fato conhecem. São aqueles que dele receberam essa nova natureza, a regeneração pela ação do Espírito Santo de Deus, que nós vamos ver à frente, o novo nascimento. Então, estes são os que manifestam a natureza daquele que os regenerou, que é amor. Manifestam a natureza daquele que é amor. E obrigatoriamente, de alguma forma, assim como um pai, um filho tem as características do pai, seja no falar, seja no agir, um filho de Deus, ele obrigatoriamente, aquele que foi gerado, ele tem que demonstrar as características. Ele tem que demonstrar que a sua natureza agora foi modificada. Nós vimos que o mundo não tem amor, o mundo não ama. O mundo só conhece o amor próprio. Então, é antinatural esse amor divino. Ele só pode acontecer naqueles que foram sobrenaturalmente regenerados. Mas o contrapeso também é verdadeiro. Aqueles que foram sobrenaturalmente regenerados devem demonstrar esse amor. Um teólogo, ele diz que o amor de Deus, ele emana do seu ser, irradiando-se para nós e em nós, que o reconhecemos por meio de Jesus Cristo. E isso nos leva para o segundo ponto. Deus, o Filho, nos amou tanto que entregou a sua vida por nós. Versos 9 a 11. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Senhores, nós não podemos incorrer no erro de imaginar que Deus nos amou e Deus então ele envia o seu Filho e que o Filho veio meio a contragosto, que o Filho meio estava sem nada para fazer e aí o Pai o envia e aí o Filho vem e diz: pois é, eu não queria isso. Ou obrigado, né? O Pai nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho. Filho, vai lá. Tem que ir, né? O Pai mandou. Nós não podemos imaginar algo desse tipo. E não se espantem, eu já ouvi pregações que expõem mais ou menos dessa maneira, que expõem uma caricatura bizarra, medonha e blasfema de um Cristo meio preguiçoso, meio inerte, meio rebelde, e o Pai nos amando e enviando Ele. Assim como a contrapartida também é verdadeira. Em outros lugares é exposto um Deus Pai irado, que quer esmagar todo mundo, porque todo mundo pecou, mas aí Cristo, Ele é amor, Ele é bonzinho, Ele vem e Ele manifestou, porque o Pai, o Deus do Antigo Testamento, é esse tipo de bobagem. Nós não podemos cair nesses erros. Nós poderíamos ler muitos textos para provar que Cristo Jesus veio de bom grado, que Cristo Jesus quis vir, que estava nele o desejo de vir. Mas
Basta nós lermos João, capítulo 15. Aliás, vamos ler 3 textos em João, mais 3 curtinhos. João, capítulo 15, verso 13. Cristo Jesus diz o seguinte, João 15, 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Já era uma frase maravilhosa, mas Cristo continua: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. É óbvio que só podemos fazer o que Ele nos manda se nós formos regenerados, nascermos de novo. Mas ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida. É Ele falando dele mesmo. Se você recuar um pouco, João capítulo 5, verso 19. João 5, 19. Jesus diz o seguinte: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E ao Pai ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, de modo porque honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que lhe enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e já chegou, e que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Nós ouvimos, glória a Deus por isso. Mas o que eu quis mostrar nesse texto? Cristo mostra estar em sintonia completa com o Pai, não como alguém que veio obrigado. E por fim, joga de novo um pouquinho para frente, no capítulo 12 de João, no verso 27. Diz o seguinte: agora está angustiada a minha alma, e o que direi eu? Pai, salva-me dessa hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Ou seja, nosso Senhor Jesus Cristo veio para esta hora, que era a hora da sua crucificação. E aqui esse texto nos abre um leque muito grande para nós entendermos o drama no Monte das Oliveiras, no Getsemane. Nós não podemos encontrar tropeço no Getsemane. Jesus, ele pede, quando ele faz a oração, ele pede pela vontade de Deus. E ele diz, se possível, porque ele complementa, tudo é possível a ti. Se possível que fosse passado aquele cálice. E nós temos que entender isso de uma vez por todas. Aquele cálice não era a morte, mas aquele cálice era a imputação dos pecados em Cristo, os pecados do mundo no Cordeiro. Cristo não está com medo de cruz, mas ele está desesperado, angustiado até a morte, com o peso dos pecados caindo sobre ele. Voltando lá para 1 João, olha o verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho. Esse enviado é um termo que aponta, eu já falei isso para os irmãos, aponta para os resultados do envio. Ele é enviado com um propósito, e esse propósito é cumprido por Cristo Jesus. Está consumado, ele bradou da cruz. O Pai enviou o Filho para morrer por pecadores. Olha o verso 14 lá de João, 1 João. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Este Cristo, esse Senhor maravilhoso, misericordioso que nós temos, Ele chamou os pecadores, como nós lemos lá, de amigos.
Não há amor maior que este, de morrer pelos amigos. Vós sois meus amigos. E ele foi chamado até de amigo de pecadores. Isso é glorioso. Se a ação do Pai, ela nos constrange a amar porque Ele é amor, e os nascidos dele, eles devem apresentar essa natureza por serem nascidos dele, a ação do Filho nos constrange à obrigação de amar. O autossacrifício de Cristo, ele deve nos impulsionar ao nosso autossacrifício. Eu vou ler alguns versos aqui desse texto juntos, e vou voltar lá para João. Vamos trabalhar com o João hoje. O verso 11 de novo: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. O autossacrifício de Cristo nos constrange ao nosso autossacrifício. O capítulo 3, o verso 16, nós lemos várias vezes: nisto conhecemos o amor. Como? Que Cristo deu sua vida por nós. E daí? E daí que agora devemos dar a nossa vida em favor dos irmãos. E lá, João 15, eu tirei a marcação, João 15 novamente, no verso 9 a 17, diz o seguinte: como o Pai amou, também eu vos amei. Não foi pouco amor. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor de seus amigos. Vós sois os meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Guarda bem essa história aqui do fruto. Nós vamos falar a respeito disso ainda. Ninguém, meus queridos irmãos, ninguém que observe o amor imerecido, gracioso, exposto naquela cruz, naquele dia no Calvário, ele pode viver da mesma maneira. Não há como alguém observar o amor de Cristo sendo derramado por nós, o amor do Pai sendo derramado por nós, e entender isso e permanecer da mesma maneira. Nós somos adotados em Cristo, no Filho, com uma nova natureza, e capacitados, portanto, para amar uns aos outros. Fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Agora note bem, amar é um mandamento. E se nós fomos chamados para sermos santos, e fomos eleitos e predestinados para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, se nós não amamos, nós estamos pecando, estamos indo contra aquilo que professamos. Quem não ama, não permanece em Deus, o que nos leva ao terceiro ponto, verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Deus permanece em nós. Como que Deus permanece em nós? Como que Deus permanece em nós? A referência aqui é ao Espírito Santo de Deus. Olha o verso 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. O Espírito Santo em nós. Quem não ama, não nasceu de Deus, não foi regenerado pelo Espírito Santo,
como Jesus deixa muito claro em João capítulo 3. Não conhece a Deus. Se ele não conhece, não foi regenerado, ele não possui o Espírito Santo. Aquele que não ama, o que o texto está dizendo é o seguinte: aquele que não ama não tem o Espírito Santo. Porque se tem o Espírito Santo de Deus, se experimentou o amor, se foi regenerado, ele ama. Muitos não têm demonstrado o amor que Cristo nos exigiu, que o Pai nos exigiu, que João descreve aqui. Muitos. Com certeza, você que está me ouvindo não tem demonstrado esse amor, porque eu não tenho demonstrado esse amor. Mas quase todos dizem estar cheios do Espírito Santo. E às vezes demonstram estar cheio do Espírito Santo por alguma bobiça infantil, balbuciando algumas sílabas, girando, soltando uma profetada, ou eis que te digo. E aí diz: eu estou cheio do Espírito Santo. Mas não ama, não tem demonstrado amor algum. Óbvio que nós não alcançamos a perfeição daquilo que nos é exigido, mas a gente vê pessoas mais secas que aquela figueira que Cristo amaldiçoou. E ainda que estejam secas dessa maneira, elas dizem: não, mas eu estou cheio do Espírito Santo. Tudo bem, você diz que está cheio do Espírito Santo, mas qual é o primeiro fruto do Espírito Santo? Lembra que eu pedi para os irmãos guardarem na mente? Não foste vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi, para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Qual é o primeiro fruto do Espírito Santo? Lá em Gálatas, capítulo 5. Isso, mas o fruto do Espírito é amor. E aí depois continua. É o primeiro fruto que Paulo lista. Então, como é que uma pessoa que diz que está cheia do Espírito Santo, que foi regenerada, que conheceu a Deus, que teve experiência com Ele, que foi amado, que ama a Deus, não ama ao próximo? Mas o fruto do Espírito é amor. De modo que o amor do Pai, que é amor, em enviar o seu Filho para morrer por pecadores e enviar o Espírito Santo para habitar em nós e frutificarmos, nos constrange a amar. Nós não devemos imaginar que Deus vem habitar em nós quando nós passamos a amar. Você não pode imaginar que, não, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer bastante força para amar, e aí quando eu fizer bastante força para amar e estiver amando, então Deus vem habitar em mim. Existem discursos que chegam quase à beira desse absurdo. Discursos de pastores onde falam de você provocar avivamentos, em você provocar a vinda do Espírito Santo, em você buscar com todas as tuas forças que o Espírito Santo venha até você. Mas isso é impossível. É o Espírito Santo que faz a primeira coisa em nós. Veja, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo, mas Ele nos chama no tempo. E aí há uma divergência a respeito desse chamado momento da regeneração, se a pessoa é regenerada e chamada, ou chamada e regenerada. Eu creio que é regenerada e chamada. Quando é regenerada pela ação do Espírito Santo de Deus, a pessoa tem aquilo que Cristo diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque até então ela estava morta em delitos e pecados. E aí ela tem ouvidos para ouvir, ela tem olhos para enxergar, e aí ela ouve o chamado do Evangelho, e aí o que acontece? Ela se arrepende. E aí ela já é habitada pelo Espírito Santo de Deus. Mas se esse processo aconteceu, ela vai ter que dar o fruto de amar. Agora veja, eu não posso falsificar esse processo. Eu não posso fazer um novo nascimento por fórceps. Não há como. Não há como eu induzir um novo nascimento.
Não há como fazer inseminação artificial de novo nascimento. O novo nascimento é uma ação monergista, unicamente de Deus. A salvação pertence a Ele. Ele dá a quem quiser, através do seu Santo Espírito. Mas é dele. Então, não é que Deus vem habitar em nós quando nós passamos a amar. Mas nós só passamos a amar, só é possível amar aqueles que foram regenerados. Aqueles que foram feitos filhos de Deus, aqueles que possuem a natureza de Deus. O amor só é possível aqueles que derivam esse amor daquele que é amor, é a fonte do amor, é de onde flui e emana todo o amor. Logo, o nosso amor uns pelos outros é a evidência da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Não tem como eu falsificar isso. As pessoas até podem falsificar por um breve tempo. Elas fingem amar. Talvez alguns até possam fingir amar esperando que, se eu fizer tudo bonitinho, então talvez Deus faça alguma coisa e Ele me encha com o Espírito Santo, mas não é assim que acontece. O que acontece é, aqueles que foram nascidos de novo, que estão cheios do Espírito, eles mostram a evidência da presença de Deus neles, é que eles amam. E não apenas Deus, o Espírito Santo, permanece em nós, mas o verso 12 ainda fala algo mais grandioso, que nós deveríamos ficar perplexos. Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. O que nós devemos pensar disso, concluir disso? Que o amor de Deus, ele não é completo, ele precisa talvez de um upgrade, né? O amor de Deus, ele é bacana, mas dependendo da mecânica da nossa vida, esse amor vai se aperfeiçoando até ficar bacana. É aquela mesma coisa das pessoas que falam a respeito de desenvolver a salvação com amor e com temor. Veja, vou desenvolver a salvação é um músculo que você vai desenvolver. E as pessoas não conseguem compreender que desenvolver é caminhar. Você, quando está andando com o seu carro na rua 15, você está desenvolvendo com o seu carro. Então, desenvolver a salvação com temor e tremor é você andar de modo digno do seu chamado. Simplesmente isso. Mas voltemos para cá. Aperfeiçoado. O que é aperfeiçoar o amor de Deus em nós? Ele estava incompleto. Deus não tinha um amor total. Aperfeiçoado, ele significa amadurecido. Significa que ele vai atingindo o seu propósito. O amor de Deus é perfeito, mas em nós, na nossa vida, nas nossas atitudes, ele vai atingindo o propósito da perfeição. Veja, não é o nosso amor por ele que é aperfeiçoado. O texto não está dizendo isso. O texto não está dizendo que Deus permanece em nós e aí nós vamos aperfeiçoando a quantidade de amor que nós amamos a Deus. Mas o seu amor, aquele que é amor, a manifestação da sua natureza em nós e através de nós, o fruto do Espírito Santo, ele é aperfeiçoado até atingir o propósito. E qual seria esse propósito? De novo nós vamos para o 3,16. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então esse amor que vai sendo aperfeiçoado, ele não sai de sopetão ao ponto de qualquer cristão estar apto a dar a vida, se preciso for, por qualquer irmão. Mas ele vai sendo desenvolvido, aperfeiçoado. O aperfeiçoado ainda ele tem a conotação dele é passiva. É como se Deus estivesse dizendo assim: eu torno esse amor perfeito. O agente desse aperfeiçoado é Deus. Então notem, não tem como o cristão falsificar. Não tem como nós darmos um jeitinho.
De maneira alguma. Ninguém viu a Deus. Mas quando nós amamos, e é a nossa obrigação, e é uma obrigação natural daqueles que foram regenerados, Deus, o agente ativo, Ele aperfeiçoa o amor dele. Através do fruto do Espírito Santo no crente, o amor de Deus, ele passa a brilhar no mundo. Lembra que eu falei para os irmãos, esse ninguém jamais viu a Deus no grego é muito legal, porque Deus ninguém jamais viu. Ele dá um corte seco assim, ele começa a frase, Deus, ninguém jamais viu. E como que as pessoas podem ver a Deus? O amor dele é aperfeiçoado em nós. Através desse amor, desse fruto do Espírito Santo, o amor de Deus passa então a brilhar no mundo. Esse amor chega à perfeição quando ele é expressado em fazer ao próximo aquilo que a própria pessoa gostaria que fosse feito a ela mesma. Quer entender de uma forma mais tranquila o dar a vida pelos irmãos? É fazer ao outro o que você gostaria que fosse feito a você mesmo. É simples, não tem tanta dificuldade. A dificuldade é que a gente é carne de pescoço. O Deus invisível, que se revelou através do Filho, se revela também através do nosso amor uns pelos outros. Ou seja, ele pode ser visto naqueles que o Espírito Santo habita, que tendo nascido do alto, agem conforme essa nova natureza. Agora, o que nós temos que entender é o seguinte: o agir conforme a nova natureza é natural. Assim como para o homem natural é natural ser egoísta, e é antinatural ele ter o amor ao próximo, desejar ao próximo o que ele gostaria que fosse feito para ele, quando o sobrenatural entra no jogo e torna aquele que era natural filho de ira em filho do seu amor, esse amor ele acontece. A pessoa não faz força. Eu falei que a gente ia ler bastante João. João capítulo 13. Para a gente ilustrar isso aqui. João 13, 34. A gente leu semana passada, vamos ler de novo. Aliás, eu li hoje também. João 13, 34. Diz o seguinte: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Notem que há um peso, né? Salvação é totalmente graciosa, mas há um peso enorme no amor uns para com os outros. Amar como Cristo amou. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Mas aí o foco do que eu quero chamar a atenção dos irmãos está aqui. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como? Quando você profetizar, quando você balbuciar sílabas aleatórias dizendo que aquilo é uma linguagem celestial, quando você descabelar o seu cabelo para dizer que está de jejum, sabe aquele chato que sempre se oferece de jejum? Jejum. Está de jejum, fica claro, diz só que não quer, tudo bem, deixa para lá. Como que você demonstra esse amor? Quando você sobe monte, quando você faz e acontece, quando você canta, quando você prega? Não. Se tiverdes amor uns aos outros, nisto conhecerão que sois meus discípulos. Deixa marcadinho aí João, 1 João 4, 7 e 8. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Fica pesado ler isso agora com um pouco mais de entendimento, né? E mais pesado fica o 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, não foi gerado por Deus, não é discípulo de Deus.
ainda. E o 11 e 12. Se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, permanece em nós. Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Quem é nascido de Deus, quem o conhece, ama. Ponto. E na ação do seu amor, como um fruto do Espírito, nisto o mundo reconhecerá que você é discípulo. Nisso o mundo reconhecerá que nós de fato fomos gerados por Deus, que nós de fato conhecemos a Deus. Nisto, nessa ação, a Trindade se revela amor. Deus, o Pai, é amor. Deus, o Filho unigênito, é amor. Deus, o Espírito Santo, é amor. E o amor da Trindade nos constrange a amar. É comum envolver apenas uma outra pessoa da Trindade quando a gente vai falar a respeito da salvação do homem. Parece às vezes que é só Deus que trabalhou. Às vezes parece que foi só Jesus que trabalhou. Até aquela divisão muito louca, que Deus trabalhou no Antigo Testamento, Jesus no Novo e o Espírito Santo agora na era da igreja. Bobagem. Toda a Trindade, ela está ativamente envolvida em todo esse processo, inclusive até hoje, tanto no momento histórico da encarnação. E notem, João chama muito mais atenção para a morte de Cristo, para a expiação dos nossos pecados, do que para a encarnação. Mas quando ele inicia falando da encarnação, como eu chamei a atenção dos irmãos, que ele está batendo nos gnósticos, eu falei que esse é o fundamento do Evangelho, porque sem a encarnação não há salvação, não há expiação, não há redentor entre nós. Mas tanto no momento histórico da encarnação, morte e ressurreição de Cristo, quanto na aplicação em cada cristão, a Trindade inteira está trabalhando ativamente. O que vemos nesse texto é que o Filho realiza a vontade do Pai através do poder do Espírito Santo. O que nós vemos aqui é o que o Pai nos ama, enviando o seu Filho unigênito para morrer por nós, e depois enviando junto com o Filho o seu Espírito Santo para habitar em nós. O que nós vemos aqui é que o Filho nos ama a tal ponto de entregar a sua vida por nós, e depois enviando o Espírito Santo junto com o Pai para habitar em nós. O Espírito Santo nos ama, consolidando o envio do Pai, capacitando a obra do Filho e aplicando este dom a nós, e nos habitando, onde Ele aperfeiçoa o seu fruto, que é o amor. Isso, esse aqui tinha ficado sozinho aqui. Portanto, toda declaração referente ao amor e à nossa obediência em amar, ela está ligada a cada uma das pessoas da Trindade. De tal maneira, ou dito de outra maneira, a ação amorosa de cada pessoa da Trindade, ela nos constrange a amar a Deus e a amar uns aos outros. Pesa um pouco mais a nossa obrigação. Quero listar algumas aplicações para os irmãos. Verso 11: se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros. Veja, amar não é opção, é ordem. Só que é uma ordem para aqueles que podem produzir isso naturalmente. É natural a nova natureza. Se Deus nos amou de tal maneira e somos seus filhos de fato, nós devemos em alguma medida. Eu não estou dizendo que nós do nada vamos amar a ponto de entregarmos a vida uns pelos outros. Mas, se nós formos regenerados, em alguma medida nós temos amor uns pelos outros. Verso 20: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê,
obviamente não pode amar a Deus a quem não vê. É mais fácil dizer que ama a Deus do que amar o irmão. É muito mais fácil. Olha, Deus eu amo. Tem até aquela frase que é atribuída a Gandhi, depois é atribuída a outros, que o cristianismo é muito legal, apenas os cristãos, né? É muito fácil vir com esse papinho, essa conversa mole, e dizer que ama a Deus, que Deus, Deus é show, mas não ama o irmão, não ama uns aos outros. Entenda o seguinte: se você excluir da sua sentença sobre amor o seu irmão, eu amo a Deus, mas o irmão não consigo, essa declaração anula a outra. Da mesma maneira, vamos combater as pessoas que não acreditam em Deus, mas elas são só amor, elas são puro amor. O coraçãozinho delas bate #amor, #amor. Se diz que ama o próximo, mas não ama a Deus, derrubou. Porque não tem como dissociar o amor daquele que é a fonte, daquele que é o amor. Terceira aplicação, João 13:35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Entendam o seguinte: você pode falar quanto quiser, você pode gritar quanto quiser, você pode pregar quanto quiser, você pode fazer quanto quiser, mas o mundo, a própria igreja, pode desmascarar a sua confissão, se ela na prática não acabar em amor ao próximo. Por fim, a gente leu bastante 3,16, mas João 3,18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e verdade. Entenda o seguinte: naturalmente nós temos que amar, e eu bati em vocês a noite toda dizendo que assim como Cristo nos amou e entregou a vida por nós, nós devemos entregar a vida pelos irmãos. Esse é o caminho mais fácil para nós mentirmos. Não, eu estou tranquilo, se alguém precisar eu morro. Nós rapidamente vamos igual os discípulos na última ceia, e rapidamente nós batemos no peito e dizemos: olha, eu morro por ti, Senhor Jesus, eu morro pelo meu irmão, eu morro, eu estou aí para morrer. Mas aí quando o irmão precisa de uma xícara de açúcar, aí não rola. É nas coisas simples que nós vemos. Não amemos de palavra, mas de verdade, de atos, não somente de língua. Como diz o verso 17, aquele que possui recursos e não ajudar, está mostrando que não ama. É nas coisas simples, e das coisas simples, aí sim, indo para as maiores, que nós vemos, através da ação também do Espírito Santo, esse amor sendo aperfeiçoado. É assim que nós mostramos ser regenerados, e que Deus se revela em nós, através de nós, brilhando para o mundo. Nós somos como que janelas, as quais o mundo pode olhar e ver a glória de Deus, ver o brilho da luz de Deus. Agora, se nós não temos brilho algum, será que nós somos cristãos? Veja, João está escrevendo para mostrar que nós somos cristãos. Então eu vou partir do pressuposto que nós de fato amamos uns aos outros, em alguma medida, e que temos buscado em oração amar mais, e temos buscado com todo zelo, cuidado e temor no Senhor, a avançar nesse ato de amar, nunca se satisfazer, porque esse aperfeiçoamento termina quando nós estamos aptos a fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse feito a nós. Aí sim, até o ponto de entregar a vida. Que Deus nos ajude. Vamos ficar em pé e orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós cremos em Ti.
Cremos que fomos salvos por Ti. Cremos que não merecíamos nada além da condenação do inferno e que livremente a vontade de Deus foi nos salvar e Tu livremente veio entregar a vida em nosso lugar. E o Espírito Santo livremente nos regenera, nos santifica e nos preserva. Nós cremos nessas coisas, Senhor, mas confessamos os nossos pecados. Infelizmente, nós temos visto em nós mesmos pouco, muito pouco, da Tua natureza. Temos visto pouco, quase nada, do brilho da Tua natureza, que é amor, nas nossas ações, nas nossas palavras, nas nossas orações. Tem misericórdia de nós, Senhor. Que nós não sejamos pedra de tropeço para o avanço do Teu Evangelho. Que o mundo não possa olhar para nós, buscando em nós discípulos Teus que amam, e não enxergar a nossa atitude, na nossa vida, nada diferente da vida deles, a não ser uma ou outra palavra, um ou outro chavão. Tem misericórdia de nós, Senhor. Muda as inclinações dos nossos corações, nós possamos entender que nós devemos morrer para nós mesmos, que nós somos gerados, regenerados, recriados em Cristo Jesus, e que recebemos através do Espírito Santo essa nova natureza apta a amar. Que nós possamos entender de uma vez por todas que nós somos servos e escravos não têm vontade, e que possamos obedecer a Tua vontade, e que isso não nos seja pesado, mas que seja uma obrigação que aconteça naturalmente através do fruto do Teu Santo Espírito. Por isso nós pedimos, Senhor, que a presença do Espírito Santo de Deus em nós possa frutificar. Que Teu Santo Espírito possa frutificar em nós e esse fruto permanecer. Não 1, 2 dias depois de ouvirmos uma palavra assim, mas que nós possamos ser conhecidos pelo amor. Teu apóstolo, segundo a Tua vontade, Senhor, deixou registrado 3 provas. Nós sabemos que somos cristãos. Temos caminhado bem na primeira prova, a prova doutrinária. E Te agradecemos por isso, porque sabemos que é por graça e misericórdia. Nós temos caminhado muito pouco, Senhor, na prova moral, na obediência a Ti, e Tu mandou amar. Em consequência, temos ido mal na prova social, que é amar a Ti e amar ao próximo como a nós mesmos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Efetua em nós, Senhor, o querer realizar através do Teu Santo Espírito. É o que nós Te pedimos. Te pedimos porque sem Ti nós nada podemos fazer. Glorifica o nome do Teu Filho em nós. Que nós possamos nos curvar e adorar a Santa Trindade, que agiu de maneira tão graciosa e amorosa para conosco. Que nós possamos refletir esse amor trinitário ao mundo. É o que nós Te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém.